Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Igor Gramacho e hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre duas condições de desnutrição energético-proteica muito comuns na infância e em regiões de extrema pobreza, beleza? Então eu já gostaria de deixar bem claro que esse vídeo pode conter imagens fortíssimas para alguns usuários, então se você tem estômago fraco, eu recomendo que você não assista esse vídeo, beleza? Então quais são essas condições? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o Kwashiorkor, esse nome que eu sempre tenho que pesquisar para saber como é que se escreve, e o marasmo. A ideia aqui hoje é a gente comparar essas duas condições, porque tem muita gente que se confunde, tá? Mas a gente vai ver nesse vídeo que essas condições têm características exclusivas, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Kwashiorkor e o que é o marasmo, quais são as causas dessas doenças, um pouquinho da fisiopatologia. Eu não vou focar muito em fisiopatologia, só para a gente ter uma visão mais geral das doenças e alguns sinais clínicos que você consegue bater o olho e ver o que é marasmo e o que é Kwashiorkor, beleza? Então, para a gente começar, a gente precisa ter em mente que toda baixa ingesta de nutrientes, né, de vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos, vai gerar mudanças fisiológicas e metabólicas no indivíduo. Não tem como, vai gerar, beleza? E essas mudanças fisiológicas e metabólicas, nos casos de desnutrição, vão acontecer para conservar a energia e garantir a sobrevivência desse indivíduo, beleza? E o nome desses processos chama-se adaptação redutiva. E quando a gente tem um quadro de desnutrição, automaticamente o sistema imune desse indivíduo vai ficar mais enfraquecido. Então são crianças que constantemente apresentam diarreia, parasitoses, infecções respiratórias, tuberculose. Então são crianças extremamente vulneráveis, justamente por essa baixa ingesta de nutrientes que geram um enfraquecimento do sistema imunológico. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o Kwashiorkor. Esse nome parece meio esquisito para a gente que mora aqui no Brasil, porque esse nome ele provém de um dos dialetos de Gana, que é um país lá da África Ocidental, que significa doença do primeiro filho ou desmamado antes do tempo. A gente já vai entender um pouquinho sobre isso daí. Mas eu já queria que vocês tivessem em mente algumas características físicas e clássicas do Kwashiorkor, tá? Então muita gente se confunde esse edema abdominal com a barriga d'água ou esquistossomose, tá? Mas a causa desse edema abdominal é por outro motivo que eu já vou explicar posteriormente. A gente consegue observar também que alguns indivíduos apresentam uma despigmentação dos cabelos, né? Dá a impressão até que os cabelos foram descoloridos, tá? Isso acontece por conta de uma carência extrema na ingesta de proteínas. A gente consegue observar também que a pele desses indivíduos são brilhosas, né? E olha só, alguns apresentam edema em membros inferiores, edema abdominal, em casos mais graves também edema de face. Então a palavra-chave para o Kwashiorkor é edema, tranquilo? E quais são as causas do Kwashiorkor? Bom, ela pode ser causada por um desmame precoce. Então o que acontece? A criança está sendo amamentada normalmente, e aí a mulher fica grávida do segundo filho muito precocemente, né? Então isso vai gerar uma série de alterações hormonais nessa mulher e o primeiro filho vai acabar sendo desmamado muito precocemente, vai acabar sendo desmamado antes do tempo. E a gente sabe que o leite materno é o alimento mais nutritivo, mais rico que a gente tem. Tanto é que a criança pode ficar por meses sendo alimentada exclusivamente com o leite materno. Então, quando a gente corta isso, a gente tem essa série de alterações. Esse tipo de desnutrição energética proteica acontece quando a carência de proteína supera os demais macronutrientes. Então, é uma carência excessiva de proteína comparada aos demais macronutrientes. Então, essa criança às vezes até tem ali uma fonte de carboidratos, mas a proteína é extremamente escassa, tá?
Isso acontece porque a proteína, a maioria das fontes proteicas são de origem animal, né? Então, peixe, carnes, ovos são alimentos caros. Então, como esses indivíduos vivem em regiões extremamente pobres, eles não têm acesso a esse tipo de alimento, tá? E o que seria o marasmo e quais são as suas causas? Bom, o marasmo ela é uma carência crônica e global de macro e micronutrientes. Então, lá no Kwashiorkor, a gente tinha uma carência predominantemente de proteínas. Então, uma desnutrição energético-proteica desequilibrada. Tá vindo muito mais, por exemplo, carboidrato do que proteína. Aqui no marasmo é uma desnutrição energético-proteica equilibrada. Por mais que falte proteína, carboidrato e lipídio, essa falta está meio equilibrada, entendeu? Essa condição é diagnosticada quando o peso cai para 60% ou menos dos parâmetros normais para o gênero e a altura e idade. Então, é uma criança que a gente consegue observar que fisicamente ela é extremamente emagrecida, né? A gente tem aqui uma grande atrofia muscular, a gente consegue observar uma distensão abdominal justamente por essa atrofia dos músculos abdominais e esse excesso de gases que esse indivíduo vai apresentar. Geralmente, via de regra, deficiência de vitaminas e minerais também estão associadas, tá? Então, junto com essa desnutrição, a gente vai conseguir observar uma série de alterações causadas por hipovitaminose, né? Então, por exemplo, a xeroftalmia, esse indivíduo às vezes vai apresentar o olho mais seco, causado pela hipovitaminose A. Alguns também vão apresentar o escorbuto, que é causado pela ausência, a carência de vitamina C. Esse escorbuto era muito comum na época das grandes navegações, em que os indivíduos ficavam por vezes meses ali no mar, e por mais que eles levassem frutas cítricas, essas frutas estragavam depois de pouco tempo, então eles ficavam muito tempo sem vitamina C e acabavam apresentando essas alterações na gengiva, né? A gengiva começava a sangrar, a inflamar, a inchar, então esses indivíduos também vão apresentar isso. Observem também que esse indivíduo ele não vai apresentar edema. Então, olha só, a face desse indivíduo é uma face sênil. Então, olha só, a pele dele tem uma aparência mais de uma pessoa idosa. Olha só, é uma pele frouxa, com uma aparência mais de idoso mesmo. E o indivíduo não apresenta edema. Então, ele vai ter uma face mais sênil, diferente do Kwashiorkor, que é uma face mais de lua cheia por causa do edema. Então, falando um pouquinho da fisiopatologia do Kwashiorkor, a gente consegue observar nesses indivíduos a chamada esteatose hepática ou fígado gorduroso. Por que isso acontece? Olha só, o nosso fígado ele está a todo momento captando ácidos graxos ingeridos na alimentação. E o que ele pode fazer com esses ácidos graxos? Ele pode catabolizar eles e transformá-los em corpos cetônicos por meio da oxidação desses ácidos graxos. Ele pode também acoplar moléculas de fosfato nesses ácidos graxos, transformando eles em fosfolipídios. Ou ele pode também catabolizar esses ácidos graxos, liberando o colesterol. Mas ele pode também transformar os ácidos graxos em triglicerídeos e acoplar uma apoproteína, transformando-a em uma lipoproteína, e aí ela vai para a circulação. Só que no indivíduo que tem Kwashiorkor, ele, como eu falei, tem uma desnutrição predominantemente proteica. Então ele não vai ter o que? Essa apoproteína aqui. Então essa gordura que iria sair, ela não vai sair mais. Ela vai ficar retida no fígado. Então a gente consegue observar aqui, ó, nessa lâmina histológica, diversas moléculas de lipídios retidas no hepatócito. E quando a gente tem uma diminuição exacerbada na ingesta de proteínas, a gente também vai ter uma diminuição da síntese de albumina, que é uma proteína presente no nosso plasma sanguíneo. E quando a gente tem essa diminuição de albumina, automaticamente a gente vai ter edema. Então, olha só, essa pessoa aqui está verificando a presença de edema por meio do sinal de Cassiff. Aqui nós temos uma criança que está emagrecida, porém ela apresenta esse edema abdominal. Então muitas pessoas
às vezes não reconhecem o kwashiorkor como uma desnutrição por causa desse edema, né? Porque acaba confundindo, né? Enfim, a criança com edema, ela também vai apresentar essas lesões cutâneas, tá? Muito parecido, inclusive, com a pelagra, tá? É muito parecido mesmo, olha só. E essas lesões cutâneas, elas geralmente aparecem nos membros edemaciados. Outra alteração que eu falei lá no começo do vídeo presente em indivíduos com kwashiorkor é esse cabelo despigmentado, tá? Isso acontece porque o nosso cabelo é feito de queratina, que é uma proteína que dá elasticidade e resistência aos nossos cabelos. Inclusive, os indivíduos com marasmo, eles vão ter cabelos facilmente arrancados e eles nem sentem dor. Os indivíduos com kwashiorkor, eles, como eu falei, apresentam esse cabelo descolorido. Às vezes, eles apresentam uma coloração mais para ruivo, mais para castanho, e às vezes mais esse loiro assim mesmo. E a pele deles são lisa e brilhante, diferentemente dos indivíduos com marasmo, que é uma pele mais frouxa e o indivíduo é mais emagrecido. Outra característica bastante importante nesses indivíduos é o fator emocional. Então, as crianças com kwashiorkor, elas vão ser mais apáticas, a maioria delas vão ser apáticas, ou seja, mais desanimadas, enquanto as crianças com marasmo vão ser mais enfurecidas, né? São crianças que estão constantemente, cronicamente famintas, então elas vão ter esse comportamento mais agressivo, enquanto as crianças com kwashiorkor vão ter esse comportamento mais apático, beleza? Então, para a gente finalizar, vamos observar na prática a diferença física das duas patologias. Então, olha só, a criança com marasmo, ela vai ser mais emagrecida, não vai apresentar edema, pode apresentar uma distensão abdominal, vai ser uma criança extremamente fraca, ambos são suscetíveis a infecções por causa da ausência desses macro e micronutrientes. A pele do indivíduo com marasmo é mais frouxa, nós temos pouquíssima gordura subcutânea. O indivíduo com kwashiorkor, ele vai apresentar, como eu falei, edema, principalmente em membros inferiores e na região abdominal. Pode apresentar também essa face de lua cheia, edemaciada, uma pele às vezes com lesões. O indivíduo com marasmo, ele é mais enfurecido, mais agressivo, enquanto o indivíduo com kwashiorkor é mais apático. Aqui nós podemos ver o indivíduo com kwashiorkor com a face de lua cheia. Aqui nós podemos ver o indivíduo com marasmo com a face sênil. Aqui nós podemos ver algumas crianças com o cabelo despigmentado, edemaciadas, algumas com lesões de pele parecidas com a pelagra. Então, basicamente, são essas as diferenças visíveis nessas duas patologias. Então é isso, se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu vou deixar na descrição todas as referências bibliográficas de onde eu tirei as informações desse vídeo, né? E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, alguma dica, pode deixar aí nos comentários que eu vou ler todas elas, ok? Muito obrigado!